Toca Livros e Editora Universo dos Livros apresentam Superfundadores, O Segredo das Startups Bilionárias, de Ali Tamaseb, narrado por Pedro Conrado. Introdução. Há apenas padrões, padrões sobre padrões, padrões que afetam outros padrões, padrões ocultos por padrões, padrões dentro de padrões. Se observar de perto, a história não faz nada além de se repetir. O que chamamos de caos são apenas padrões que não reconhecemos. O que chamamos de aleatoriedade são apenas padrões que não podemos decifrar. O que não conseguimos entender, chamamos de absurdo. O que não conseguimos ler, chamamos de bobagem. Chuck Palahniuk, sobrevivente. Anos atrás, quando criava minha primeira empresa, minha ideia de uma startup de sucesso vinha principalmente de filmes a que assisti, artigos que li e a presente mitologia popular de empresas famosas. A história do Facebook me fez acreditar que os fundadores de maior sucesso começam quando estão na faculdade, como Mark Zuckerberg. A história da Apple me fez acreditar que são necessários 2 cofundadores, um gênio técnico e um visionário da área de negócios, para ser extremamente bem-sucedido. Descobri um pouco depois que a Apple, na verdade, tinha um terceiro cofundador desde o início. Startups bilionárias, ou unicórnios, um termo criado pela investidora de risco Aileen Lee, são, como o nome indica, relativamente raras. Elas representam menos de 0,1% das startups. Quando me tornei um investidor de risco anos mais tarde, percebi que uma amostra pequena e distorcida tinha ido parar na mídia e moldou minhas percepções. Como um investidor de capital de risco, reviso, analiso e acompanho centenas de startups todo ano, e vi algumas dessas empresas obterem resultados de bilhões de dólares, mas ainda não podia estabelecer qual era a verdadeira diferença entre as que se tornavam grandes sucessos e as que não conseguiam. Talvez ninguém pudesse, pelo menos não com dados, apenas com instinto. Então, decidi embarcar em uma jornada para responder à pergunta que me importunava por anos. Como eram realmente as startups bilionárias quando começaram? Elas se destacaram de seus pares desde o primeiro dia? Se sim, como? Comecei em 2017, mergulhando em arquivos da internet, lendo centenas de entrevistas, analisando milhares de perfis no LinkedIn e no Crunchbase e estudando cada fonte de dados, pública ou privada, que conseguisse encontrar. Passei milhares de horas por 4 anos para reunir essas informações, juntando manualmente 30 mil pontos de dados, analisando mais de 65 fatores por startup. Reuni informações sobre tudo, dos concorrentes iniciais de uma empresa a seus fatores de defensibilidade, da idade do fundador ao ranking de sua universidade, da qualidade dos investidores de uma empresa ao timing das rodadas de captação de recursos, e muito, muito mais. Nenhum estudo é relevante sem uma comparação com um grupo de base. Por isso, também coletei os mesmos dados sobre um grupo de tamanho semelhante de startups selecionadas aleatoriamente, fundadas no mesmo período e que não chegaram a um valor de bilhões de dólares. Enquanto reunia essas informações, continuei ouvindo estereótipos perpetuados por outros investidores e fundadores sobre o sucesso, que a maioria das empresas bilionárias era criada por pessoas que abandonaram universidades da Ivy League, o grupo de universidades de elite dos Estados Unidos. Que essas empresas deviam ter passado por programas de aceleração reconhecidos, que os fundadores deviam ter resolvido um problema pessoal, ou suas ideias tinham de ser pioneiras no mercado, sem concorrência. Apesar de algumas poucas startups bilionárias se encaixarem nesses arquétipos, isso não acontece com a maioria. Meu conjunto de dados mostrou que era mais comum que fundadores das empresas bilionárias tivessem doutorado do que abandonado a universidade, que muitas delas não tinham cofundadores técnicos, que menos de 15% passou por um programa de aceleração, que muitas não estavam resolvendo um problema pessoal e pouquíssimas eram pioneiras no mercado. Fiquei pensando em quantas empresas não conseguiam financiamento por não se encaixar nos padrões conhecidos.
E quantos possíveis fundadores de sucesso não tinham sequer começado um negócio pelo mesmo motivo? Essas questões me levaram a ir além do meu conjunto de dados, reunir histórias de primeira mão dos fundadores dessas empresas bilionárias, e não apenas das mais conhecidas, e escrever este livro. Havia mais de 200 empresas bilionárias fundadas no período do meu estudo, entre 2005 e 2018, muitas das quais você nem deve ter ouvido falar. Além dos Ubers, Airbnbs e Zooms incluídos neste livro, há startups bilionárias como a Nevro, criadora de um dispositivo médico que usa estimulação elétrica de nervos para reduzir dores crônicas como alternativa a medicamentos, ou a Tenium, que desenvolve software de gestão de segurança de pontos de extremidade. Há também muitos exemplos de startups bilionárias que estão fora dos típicos centros tecnológicos, como a Peak, uma desenvolvedora de jogos populares para celular com sede em Istambul. Os dados fundamentam meu argumento. Em minhas entrevistas com fundadores e investidores, que estão no final de quase todos os capítulos, exemplificam os detalhes. No capítulo sobre experiência profissional, você ouvirá sobre como 2 fundadores foram capazes de revolucionar o mercado de tecnologia de tratamento de câncer, sem nenhuma experiência no setor. No capítulo sobre pivôs, do inglês pivot, que significa girar, mover-se em torno do próprio eixo, trata-se de alterar a direção de um negócio, mantendo a base existente. Ouvirá sobre como o YouTube foi formado a partir de um pivô. No capítulo sobre bootstrapping, fazer bootstrapping significa iniciar um negócio sem o apoio de investidores ou fundos de investimento, utilizando recursos próprios. Ouvirá sobre o financiamento inicial do GitHub, por mais de 4 anos antes de ser adquirido por 7,5 bilhões de dólares. E no capítulo sobre captação de recursos, verá como empresas como a Peloton e o Airbnb tiveram dificuldades em captar recursos no começo. Você vai notar que parte da minha pesquisa mostra que certos fatores não importam. Portanto, liberte-se da culpa e pare de se preocupar. E conhecerá também alguns fatores que tornaram um fundador ou uma ideia mais propensos ao sucesso e que podem inspirá-lo a mudar seu pensamento. Responderei a perguntas como: quantas startups tinham vários concorrentes na época de sua fundação? Quantos anos de experiência profissional, em geral, os fundadores tinham antes de abrir suas empresas? Eram no mesmo setor? A maioria dos fundadores tinha outra empresa antes? Se sim, a tentativa anterior foi bem-sucedida? Quanto tempo se passou de quando começaram até conseguirem seu primeiro investimento? Foi de um investidor conhecido ou não? Além de obter dados, as entrevistas são uma oportunidade de conhecer as histórias mais sutis diretamente de alguns desses fundadores. Em alguns casos, são uma amostra representativa dos dados e, em outros, são pontos fora da curva. Estes são importantes também. Eles demonstram que, às vezes, é possível obter sucesso mesmo quando os dados mostram o contrário. Teremos Max Levchin, cofundador da PayPal e da Affirm, falando sobre criação versus expansão de mercado. Tony Fadell, fundador da Nest e inventor do iPod, comentando sobre diferenciação de produto. Michelle Zetlin, cofundadora da Cloudflare, falando sobre abrir uma empresa durante a recessão. E Eric Yuan, fundador da Zoom, tratando de concorrência. Falaremos com Peter Thiel, investidor de empresas como Facebook, SpaceX e Spotify. Alfred Lin, da Sequoia Capital, investidor de empresas como Airbnb e DoorDash. E Keith Rabow, da Founders Fund, investidor de empresas como YouTube e LinkedIn, sobre o que buscam em um pitch e como as startups deveriam se preparar melhor para a captação de recursos. Encontrei-me com cada um desses especialistas e fiz perguntas sobre sua origem, a formação de sua startup ou histórias de investimento, como administravam sua empresa, etc. Em meu conjunto de dados há todo tipo de startup que, em algum momento, ultrapassou o valor de $1 bilhão, seja abrindo capital, por meio de uma oferta pública inicial ou IPO, seja por ter sido adquirida
ou por rodadas de financiamento privado. Sendo assim, meu estudo é definido de forma mais abrangente do que apenas avaliações de investidores privados, que em geral são conhecidos como unicórnios. Algumas pessoas podem argumentar que o valor de um unicórnio está apenas no papel. De fato, muitas avaliações são sobrevalorizadas ou perdem seu status posteriormente. Ainda assim, a maioria das startups bilionárias é um fenômeno revolucionário. Afinal, uma startup mediana costuma fracassar e morrer, enquanto uma startup bilionária mediana emprega centenas de pessoas e cria produtos usados por milhares de clientes. A avaliação não é a métrica ideal para definir o sucesso por si só, mas na falta de dados disponíveis sobre receita, lucro ou impacto social dessas empresas, é uma maneira razoável, ainda que arbitrária, de delinear o objeto de estudo. Espero que os insights deste livro não sejam apenas reveladores, mas úteis e práticos em sua jornada de empreendedorismo. Alguns fundadores podem tentar se conformar a certas narrativas, montar equipes de uma forma específica ou moldar suas startups para que se encaixem nos estereótipos. Aqui, usaremos os dados para descobrir o que importa de fato. Você verá que aqueles que eram obcecados por desenvolver e liderar projetos ou atividades paralelas tiveram uma chance muito maior de criar uma empresa bilionária, e que, embora com uma média de quase 10 anos de experiência profissional, muitos deles não sabiam nada sobre o setor que estavam para revolucionar, e outros tantos nunca tinham previsto o nível de sucesso que atingiram. Veremos que criar produtos bem diferenciados é importante, mas ser pioneiro no mercado, não. Algumas das empresas que incluí neste livro perderão seu status de unicórnio em algum momento. As empresas citadas aqui não são exemplos de impérios geracionais dos quais se espera resistência ao tempo. São exemplos de startups que tiveram um sucesso inicial e inovador, que cativaram a imaginação dos clientes e acabaram avaliadas em mais de US$ 1 bilhão. Este livro também não vai prever quem terá ou não sucesso em criar a próxima startup de enorme sucesso, mas é um olhar embasado em dados sobre os padrões inseridos na essência e na história dessas empresas bilionárias, uma história que provavelmente se repetirá. Espero que os audioleitores aprendam com os dados e se inspirem com as entrevistas. Meu objetivo é representar as diversas origens dos fundadores, traçar a jornada deles, com seus fracassos e sucessos, e eliminar concepções errôneas e vieses injustos que prejudicam os que aspiram a ser fundadores e investidores. No final das contas, você pode se parecer com um superfundador mais do que imagina. Uma observação final. Durante essa pesquisa, não pude deixar de notar a falta de diversidade entre as equipes de fundadores. Inspirado por Ben Horowitz, doarei a renda deste livro a organizações sem fins lucrativos e a causas que apoiam a mobilidade social e a diversidade. Correlação não é causalidade. Uma observação sobre métodos e estatística. O objetivo deste livro é reduzir vieses e não gerar mais concepções errôneas. Por isso, começo com uma observação sobre os métodos e as estatísticas que o sustentam. Você vai ouvir muitos números e porcentagens nestes capítulos, e às vezes é fácil tirar as conclusões erradas dos dados sem ter o contexto certo. Por exemplo, se 10% dos fundadores de empresas bilionárias se chamam João, isso não significa que ter esse nome aumenta a sua chance de criar uma empresa bilionária. Pode haver outros fatores que causem confusão. Pode ser que 10% de todas as pessoas no país se chamem João, ou pode ser que as pessoas que se chamam João venham de famílias com origem socioeconômica mais elevada e que as pessoas com pais mais ricos tenham os meios para criar uma empresa em vez de procurar um emprego. Ou pode ser ainda que os investidores de capital de risco sejam mais propensos a investir em pessoas chamadas João. Para melhor interpretar os dados, precisamos entender a linha de base. O caso ideal seria observar cada pessoa que já fundou uma startup e contar quantas se chamam João. Mas isso seria impossível, já que centenas de milhares de startups foram criadas. Para considerar o possível viés dos investidores de risco,
seria ótimo saber quantas empresas que receberam investimentos destes tinham um fundador chamado João. Se apenas 1% de todas as empresas que receberam investimentos de investidores de risco foram fundadas por pessoas chamadas João, mas 10% dos fundadores de startups bilionárias eram João, talvez ter esse nome seja mesmo uma varinha mágica e todos devêssemos mudar de nome. Neste livro, os dados de empresas bilionárias são comparados com dados de um grupo de base de startups que não se tornaram unicórnios. Entre 2005 e o final de 2018, o período de meu conjunto de dados, foram fundadas cerca de 20 mil startups que obtiveram pelo menos 3 milhões de dólares em financiamento cada. No futuro, pode ser possível usar inteligência artificial e processamento de linguagem natural para coletar dados de forma automatizada sobre cada uma dessas empresas. No momento, porém, isso teve de ser feito de forma manual, por exemplo, para determinar concorrentes ou fatores de defensibilidade. Coletei manualmente a maior parte dos dados sobre cada uma das startups em meu estudo. Isso exigiu uma combinação de julgamento e ampla pesquisa. Portanto, coletar dados sobre todas as 20 mil empresas teria sido impraticável. Nessas situações, os estatísticos costumam fazer o que chamamos de amostragem. Para o estudo, eu selecionei aleatoriamente 200 empresas deste grupo e coletei todos os mesmos elementos de dados que havia coletado para as bilionárias. Os dados deste grupo de empresas aleatoriamente selecionadas, o que chamo aqui de grupo aleatório, servem para representar uma startup típica para que possamos utilizá-la como linha de base para comparação com o grupo bilionário. Testes estatísticos mostraram que 200 amostras eram suficientes e representavam o grupo mais amplo. Quando comparei o grupo bilionário com o aleatório, usei testes estatísticos com um intervalo de confiança de 95%. Já que eu estava comparando dois grupos em vários fatores diferentes, como idade do fundador, quantia de financiamento, ranking da universidade, etc., estava propenso a um problema chamado problema de comparação múltipla, ou seja, se eu continuasse comparando os dois grupos em muitos fatores distintos, poderia acabar, por puro acaso, encontrando um fator em que eles eram diferentes. Corrigi esse problema de False Discovery Rate, taxa de descoberta falsa, usando o procedimento Benjamin-Hochberg, que certifica que apenas as diferenças mais significativas, aquelas que não podem acontecer por acaso, entre os dois grupos sejam relatadas. Mesmo fazendo todos os esforços para ter solidez estatística, é importante notar que este não é um estudo acadêmico. Não pude normalizar cada um dos fatores, portanto, há algumas armadilhas. Com um estudo como este, vieses potenciais sempre aparecem nos próprios dados. Por exemplo, o viés de sobrevivência, empresas fracassadas que não aparecem em nenhuma lista. O viés da variável omitida, métricas externas que não estudamos e que poderiam ter tido impacto. O viés do observador, alguns dos pontos de dados se baseiam em meu julgamento, que pode ter tido influência de um viés, ainda que de modo involuntário. Dados incompletos. Para algumas empresas, embora não muitas, eu não consegui encontrar o ponto de dados. E dados defeituosos. Algumas vezes, a história é reescrita pelas empresas. Por exemplo, elas identificam um executivo que entrou mais tarde na empresa como um dos fundadores. Também devemos reconhecer o papel que a sorte, o privilégio e o acesso desempenharam no sucesso de muitos desses fundadores. Dito isso, passei incontáveis horas coletando e analisando o que talvez seja um dos maiores conjuntos de dados já compilados sobre startups e o que as leva ao sucesso, e trabalhei com vários acadêmicos para me certificar de que os métodos eram válidos e as conclusões robustas. Espero que as conclusões deste audiolivro possam ajudar a fazer nosso setor avançar. Parte 1. Os fundadores. Pergunte a qualquer investidor de risco o que ele busca ao avaliar empresas, e a força de equipes ou fundadores é a primeira coisa a ser mencionada. E com razão.
Nos primeiros passos de uma empresa, não há nada que deva ser mais avaliado do que as pessoas por trás dela. Grandes ideias só são executadas por grandes equipes, e a busca pelas melhores pessoas tem levado muitos investidores a confiar em arquétipos de grandes fundadores. Para entender o que faz com que as empresas bilionárias se destaquem, primeiro devemos entender as pessoas que as construíram. Por isso, começamos com uma análise desses fundadores. 1. Mitos sobre a origem dos fundadores. Sobre a idade. Em 2005, Aaron Levy era um estudante do segundo ano na Universidade da Carolina do Sul, jovem demais para beber legalmente, quando teve a ideia para sua startup bilionária. Ele tinha visto em primeira mão o quão difícil era para os professores e estudantes compartilhar e armazenar arquivos grandes. Até os executivos do estúdio na Paramount Pictures, onde ele estava fazendo um estágio, enfrentavam o mesmo problema, muitas vezes usando pendrives para movimentar os arquivos digitais. Era complicado e ineficiente. Levy, que há pouco trabalhara em um projeto da escola sobre armazenamento em nuvem, teve a ideia da Box, uma maneira de as pessoas alugarem uma pequena quantidade de armazenamento em nuvem para acessar seus arquivos de qualquer lugar. Ele e alguns amigos do ensino médio criaram um protótipo. Logo, a demanda aumentou tanto que Levy, equilibrando 16 horas na empresa e uma carga imensa de trabalhos da faculdade, abandonou os estudos para se tornar o CEO da Box. Ele tinha 19 anos. Há um mito persistente de que a maioria das startups bilionárias começam dessa forma, criadas por jovens livres para assumir riscos. Não é apenas Levy. A lenda do prodígio da tecnologia está gravada na imaginação popular. Mark Zuckerberg notoriamente programou o Facebook em seu dormitório, em Harvard. Melanie Perkins tinha 22 anos quando apresentou a ideia do Canva, uma plataforma de design gráfico avaliada em bilhões de dólares. Ritisha Girl tinha 19 anos quando criou a Oil Rooms, uma cadeia de hotéis avaliada em muitos bilhões de dólares. E Patrick e John Collison, os irmãos cofundadores da Stripe, ficaram bilionários antes dos 30 anos. Há, de fato, muitos fundadores de startups bilionárias bem-sucedidos que lançaram suas empresas quando tinham 20 anos de idade, mas não é o caso da maioria. Apenas ouvimos menos sobre os mais velhos na mídia. Veja Guy Haddleton, por exemplo, que fundou a Anaplan, uma empresa de software empresarial baseada em nuvem. Haddleton abandonou a faculdade para se alistar no exército, chegando ao posto de capitão das Forças Especiais da Nova Zelândia. Mais tarde, em 1998, trabalhando como executivo corporativo, Haddleton idealizou uma forma melhor de planejar, rastrear, analisar e prever atividades de negócios com software. Ele transformou a ideia em sua primeira empresa, a Datum, que foi adquirida uma década depois por 160 milhões de dólares. Alguns anos após a aquisição, quando Haddleton tinha 50 anos, ele pensou em uma maneira de melhorar o produto que havia criado, com software baseado em nuvem. Haddleton abriu uma nova empresa, Anaplan, que vende serviços de software de planejamento de negócios a grandes corporações. A Anaplan acabou entrando na Bolsa de Valores de Nova York com um IPO de 3 bilhões de dólares. Entre as empresas bilionárias, a faixa etária é bem extensa. Alguns fundadores eram bem jovens, com 18 anos. Outros tinham 68 anos quando as criaram. A idade média de um fundador de startup bilionária era de 34 anos, o que significa que metade dos fundadores tinha aquela idade ou era mais velha quando começou. A distribuição de idade é mais ou menos a mesma no grupo aleatório de startups, o que significa que a idade do fundador, seja mais jovem, seja mais velho, não tem correlação com o sucesso da empresa. Em outras palavras, a idade não tem importância. Os dados mostraram uma pequena vantagem para os fundadores mais jovens, mas não é uma grande diferença estatística. No entanto, eles também mostraram que as empresas fundadas pelo grupo mais jovem, até 34 anos, geravam maior valor em média.
Consulte o material de apoio 1.1. Em média, os fundadores que tinham 34 anos ou mais possuíam um histórico maior de empreendedorismo. 2/3 deles já haviam criado uma empresa, como o Heddleton. O outro terço, de fundadores pela primeira vez, em geral, tinham anos de experiência profissional relevante como executivos em grandes empresas e estava acostumado a gerenciar grandes equipes e produtos. Eric Yuan, fundador da empresa de comunicação por vídeo Zoom, abriu-a aos 40 anos. Naquela época, era vice-presidente sênior da Cisco, liderando uma equipe de 1.000 pessoas. Eric Balderschwiller tinha 46 anos quando criou a Hortonworks, startup multibilionária de Big Data, criada a partir do software de código aberto Hadoop. Ele criou e gerenciou a equipe do Hadoop no Yahoo antes de empreender. Todd McKinnon tinha 37 anos quando criou a empresa de gerenciamento de identidade Okta. Naquela época, ele administrava uma equipe de engenharia de 100 pessoas na Salesforce. Há uma distribuição etária ainda mais ampla entre os CXOs fundadores, termo que uso para descrever a pessoa na segunda posição de hierarquia na empresa. Na maioria dos casos, este cargo é ocupado pelo Chief Executive Officer, ou CTO, mas pode, às vezes, ser o Chief Scientific Officer, Chief Medical Officer ou, em setores mais tradicionais, um Chief Operating Officer. Entre as startups bilionárias, os CXOs fundadores tinham uma faixa etária ainda mais ampla, de 16 a 76 anos no momento da fundação. Os fundadores de empresas de saúde e biotecnologia geralmente são mais velhos. Em média, tinham 42 anos quando começaram, mas há também uma ampla faixa etária entre os fundadores de empresas de tecnologia corporativa e de consumo, que vai contra a lógica de que apenas os millennials possam captar esses mercados. Mark Lore tinha 42 anos quando fundou o site de e-commerce Jet.com e 45 quando o Walmart o adquiriu por 3,3 bilhões de dólares. David Duffield tinha 64 anos quando criou a Workday, empresa que faz software de gestão de capital humano. Portanto, não há uma vantagem relevante em ser mais jovem ou mais velho. Sobre os fundadores solo. Há outro mito de que os fundadores fracassarão se não tiverem um sócio. Existem tantas duplas de sucesso, Larry Page e Sergey Brin, do Google, Steve Jobs e Steve Wozniak, da Apple, Bill Hewlett e David Packard, da HP, que é quase difícil de imaginar criar uma empresa sem um cofundador. Na verdade, a maioria dos que desejam ser empreendedores é aconselhada a não o fazer. Este conselho padrão de startup está tão enraizado que algumas incubadoras e programas de aceleração afastam os fundadores do empreendedorismo solo e incentivam rituais de encontro de cofundadores como parte do programa. O senso comum parece ser de que os cofundadores dão um ao outro uma base sólida para as primeiras ideias e dividem a carga de trabalho intimidadora. Além disso, ter um sócio demonstra que pelo menos outra pessoa acredita na empresa. Alguns investidores de risco ficam assustados com fundadores solo, considerando a falta de um cofundador como um voto de não confiança. Estes mitos podem levar os aspirantes a fundador a se juntar com alguém que não seja compatível, para evitar ter que fazer um pitch como fundador solo. Na realidade, 1 em cada 5 empresas bilionárias foi criada por um fundador solo. Isso é menos comum que uma dupla de fundadores, 36%, ou que empresas com 3 cofundadores, 28%, mas é mais comum do que você pode pensar. Há também alguns casos em que empresas bilionárias foram fundadas por mais de 3 pessoas. 12% delas tiveram 4 cofundadores. Uma pequena porcentagem teve 5 ou mais. Consulte o material de apoio 1.3. Esses números são semelhantes aos do grupo aleatório, o que sugere não haver vantagem ou desvantagem específica em nenhuma dessas situações, inclusive no cenário de fundadores solo. Mais uma vez, não é um fator. Um estudo feito por Jason Greenberg e Ethan Mollick sobre projetos financiados coletivamente no Kickstarter até mostrou uma pequena vantagem para os fundadores solo.
Projetos iniciados por estes tinham mais chance de obter sucesso como empresas e tinham receitas de pré-venda mais elevadas. Há algumas vantagens claras em abrir uma empresa sozinho. O conflito entre cofundadores, seja um conflito de personalidade, seja uma luta por poder, seja uma falta de visão compartilhada, é um dos principais motivos pelo fracasso de startups. A análise dos dados revela outro motivo pelo qual certos fundadores solo têm um desempenho melhor que os outros. Eles tinham um histórico significativamente melhor do que aqueles com cofundadores. Uma porção mais alta deles já tinha fundado uma empresa, descoberto como dimensioná-la e, em muitos casos, tinha a vendido por uma quantia considerável. Pessoas que já têm grandes conquistas no currículo parecem ter mais facilidade em criar outra empresa por conta própria. Outras, sem tais credenciais, podem precisar depender de cofundadores para estabelecer a visão da empresa, buscar os funcionários iniciais e trabalhar nas conexões com os investidores. Junte-se a um ou vários cofundadores se isso for ajudar a empresa, mas não o faça apenas porque precisa. Quando Langley Steinert fundou o CarGurus em 2006, ele já tinha um bom histórico como empreendedor. Ele tinha passado os últimos anos anteriores administrando o TripAdvisor, o site de recomendações de viagem que cofundou em 2000, posteriormente avaliado em mais de $1 bilhão. O CarGurus era semelhante a ele, que funcionou primeiro como um fórum para pessoas publicarem avaliações e dúvidas sobre concessionárias locais e lojas automotivas. Steinert decidiu começar o projeto sozinho. O CarGurus se tornaria mais tarde o maior mercado online de carros novos e usados nos Estados Unidos, com operações no Canadá, no Reino Unido e na Europa. Mas, no início, Steinert baseou-se muito na cartilha do TripAdvisor. Assim como o site de viagens, o CarGurus usava algoritmos e as contribuições da comunidade para levar as informações certas aos usuários e, posteriormente, usava a análise de dados para ajudar os compradores a encontrar o veículo certo. Possivelmente, Steinert não precisava de um cofundador porque ele já sabia como fazer o negócio crescer, com base nos anos em que desenvolveu o TripAdvisor. O sucesso do TripAdvisor também facilitou para que o CarGurus atraísse talentos e financiamento, o que pode ter ajudado Steinert a ter sucesso como fundador solo. O CarGurus teve um IPO em 2017, quando a empresa foi avaliada em $1,5 bilhão. Padrões semelhantes também são encontrados fora dos Estados Unidos. A chinesa ByteDance, uma das startups privadas de maior valor no mundo, no momento em que escrevo este livro, famosa pelo aplicativo de compartilhamento de vídeos TikTok e pela plataforma de agregação de conteúdo Toutiao, foi criada por um fundador solo, Zhang Yiming. Rick Fulop não teve um cofundador quando criou a Desktop Metal. Ele teve 6. A Desktop Metal foi pioneira no setor de manufatura aditiva. Suas impressoras 3D imprimem objetos usando pó de metal, um processo útil para fazer protótipos ou testagem de peças de metal antes de produzi-las em grandes volumes. Os cofundadores de Fulop trouxeram uma mistura de conhecimentos para o projeto. Um deles, Ellie Sachs, tinha inventado a impressão do tipo binder jetting, a tecnologia na qual a Desktop Metal foi criada. Fulop também era um empreendedor experiente quando se tornou o CEO fundador da empresa. Ele havia fundado várias startups em diferentes setores, de software a semicondutores. Um pouco antes da Desktop Metal, ele fundou a empresa líder em fornecimento de íon lítio para baterias, que o levou a colaborar com muitos cientistas de materiais do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts. O trabalho resultou na propriedade intelectual, PI, central da Desktop Metal, e trouxe alguns cofundadores, como o CTO Jonah Meyerberg. Se parece muito ter 7 cofundadores, imagine a Alibaba, a startup chinesa que virou uma mega corporação. Tecnicamente, ela tem 18 cofundadores. Jack Ma, o CEO fundador, é o mais conhecido, mas ele começou a empresa com outros 17, uma combinação de colegas, amigos, estudantes e empreendedores que trouxeram seus conhecimentos dos setores bancário, jornalístico e outros.
A ampla diversidade desses cofundadores, aliada à sua lealdade ao projeto, é uma das forças implícitas no sucesso duradouro da Alibaba. Muitos dos cofundadores ainda têm cargos executivos na empresa. Talvez mais importante que a quantidade de cofundadores em uma startup seja a maneira como eles se relacionam e trabalham entre si. Outro detalhe interessante que descobri é que, em pelo menos 45% dessas corporações bilionárias, os cofundadores frequentaram a mesma escola ou trabalharam na mesma empresa em algum momento. Ambos os fundadores da Datadog, Olivier Pomel e Alexis Lecoq, estudaram na École Centrale Paris. De lá, os dois foram trabalhar na IBM e em 3 startups como colegas. Na última empresa, Pomel era o vice-presidente de tecnologia e Alexis era o diretor de operações. Eles perceberam que as equipes de operações e de desenvolvimento precisavam estar mais próximas. Por isso, pensaram em criar um serviço para que as equipes de operações pudessem monitorar os servidores e os bancos de dados. Os dois tinham um histórico de trabalho em conjunto antes de seguirem por conta própria para criar a Datadog, em 2010. 9 anos depois, um IPO avaliou a empresa em mais de 10 bilhões de dólares. Os cofundadores do Flipkart, um site indiano de e-commerce adquirido pela Walmart em 2018, também estudaram juntos no Instituto Indiano de Tecnologia de Delhi e trabalharam para a Amazon por cerca de 1 ano antes de saírem para abrir sua empresa juntos. Os cofundadores tendem a ter mais sucesso quando têm uma divisão clara das responsabilidades, uma decisão firme sobre quem é o CEO desde o início e a habilidade de se comunicar bem uns com os outros. Uma das maiores razões pelas quais os fundadores brigam é que há muita sobreposição nos papéis ou na tomada de decisão, ou ambos pensam que são a pessoa no comando, ou que eles deveriam ser a pessoa tomando as decisões finais. Foi o que Led Gill, um fundador de startups de sucesso e investidor anjo, me contou. Os cofundadores podem começar de forma perfeitamente amigável, mas, quando as decisões mais difíceis precisam ser tomadas para determinar a direção que a empresa tomará, é essencial saber quem entre eles é o que baterá o martelo. Em geral, acho que as maiores empresas são aquelas em que pelo menos um dos fundadores é mais dominante, disse Gill. E isso acontece porque você precisa de uma visão singular para assumir determinados riscos e estar no caminho certo para ter sucesso como uma empresa. Lembre-se que cofundador não é um cargo operacional e seu sucesso não será impactado pela quantidade deles. Já vi alguns fundadores que não dão o título de cofundador a membros fundadores iniciais da empresa, com base na suposição falsa de que as empresas de maior sucesso tiveram exatamente 2 cofundadores. Então, sinta-se livre para empreender sozinho se tiver as competências necessárias, ou ofereça o título de cofundador a algum ou a todos os membros da equipe inicial, se isso pode ajudar você a atrair ótimos talentos. Mas também certifique-se de que a execução e a tomada de decisão permaneçam ágeis. Sobre ser técnico. Os CEOs fundadores, como Langley Steinert, do CarGurus, e o Guy Haddington, da Anaplan, trouxeram às suas startups uma experiência em negócios, não em engenharia. Outras empresas, como o Google, foram criadas por fundadores com habilidades técnicas. Os fundadores técnicos normalmente são engenheiros ou programadores que têm as habilidades para escrever código, criar sites, desenvolver aplicativos ou fazer o produto da empresa de alguma outra forma. Em minha pesquisa, defino um fundador técnico como qualquer pessoa com habilidades técnicas suficientes para desenvolver o produto inicial por conta própria, ampliando a definição tradicional de um fundador técnico para além de apenas programação, como um químico ou biólogo em uma startup farmacêutica ou um engenheiro mecânico em uma empresa aeroespacial. 2. Mitos sobre a educação dos fundadores. Sobre evasão universitária. Foram necessários apenas 2 anos na Universidade de Cincinnati para que Chris Wenstroff ficasse entediado com os estudos. Ele fazia um bacharelado em letras em inglês, mas passava mais tempo programando do que frequentando as aulas. Wenstroff adorava videogames
e as poucas aulas de programação em computadores na faculdade forneceram a ele as ferramentas suficientes para começar a aprender a programar jogos por conta própria. No segundo ano de faculdade, já tinha se tornado muito bom nisso. Acho que nunca pensei que um diploma fosse necessário. Pensava que competências é que seriam necessárias. Ele comentou. Se podia aprender sozinho a programar, qual seria a utilidade de uma universidade? Em 2008, alguns anos depois de sair da faculdade, Wayne Shroff criou o GitHub, uma plataforma na web para controle de versões de código. A Microsoft adquiriu a empresa em 2018 por 7,5 bilhões de dólares. O fato de Wayne Shroff não ter um diploma nunca foi um problema para o sucesso do GitHub, especialmente para sua aquisição. Os cofundadores da Microsoft, Bill Gates e Paul Allen, também abandonaram a faculdade. Aliás, a alegoria do prodígio que deixou a faculdade de lado é bem conhecida. James Park, fundador do Fitbit, abandonou Harvard. Michael Dell deixou a Universidade do Texas em Austin depois do primeiro ano e fundou a Dell Technologies. Matt Mullenweg, fundador do WordPress, Evan Spiegel, do Snapchat, e Yang Kuhn, do WhatsApp, também largaram a faculdade. Observando os dados do material de apoio 2.1, porém, podemos ver que a maioria dos fundadores de startups bilionárias não deixaram a universidade de lado. É mais comum que eles tenham um bacharelado, 36%, ou um bacharelado e um MBA, 22%. Cerca de um terço tem outros diplomas de nível avançado, como mestrado, formação em medicina, formação em direito ou doutorado. Em alguns setores, como biotecnologia e serviços de saúde, os níveis mais avançados são mais frequentes. Em todos eles, porém, a evasão universitária é menos comum que fundadores com doutorado. Os CXOs são um pouco mais propensos a ter um diploma avançado. Atrás dos que têm bacharelado, os CXOs costumam ter mestrado, 18%, ou doutorado, 12%. Quando comparei os dados de fundadores das empresas bilionárias com os do grupo aleatório, não encontrei nenhuma diferença significativa no nível educacional. Os fundadores com formações específicas não tiveram um desempenho melhor em comparação com os outros. Entre eles, os que abandonaram a faculdade, que não tinham mais ou menos propensão a abrir uma empresa bilionária. Sem surpresa nenhuma, tanto o grupo aleatório quanto o bilionário tinham uma porcentagem muito mais elevada de formações avançadas do que a população geral dos Estados Unidos. Para alguns fundadores, a educação superior oferece uma posição vantajosa para entender um mercado complicado ou um produto muito técnico. Vejamos Konstantinos Alataris, que fundou a empresa de dispositivos médicos Nevro. Alataris concluiu seu bacharelado em engenharia elétrica e, em seguida, fez um mestrado em engenharia eletrônica e de comunicação. Depois, foi para um doutorado em engenharia biomédica. Enquanto concluía esse programa, fez um MBA também. A maioria dos fundadores não tem esse tipo de nível educacional, mas, para uma empresa como a Nevro, que produz dispositivos que usam estímulos elétricos para tratar dores crônicas, a formação aprofundada de Alataris em bioengenharia e modelagem neurológica deu a ele uma compreensão muito melhor dos problemas que sua empresa visa solucionar. Para outros fundadores, a faculdade não parece fazer muita diferença. Lyndon Rive abriu sua primeira empresa logo depois do ensino médio em Pretória, na África do Sul. Rive fundou, depois, a Solar City, uma empresa que projeta, instala e financia painéis de energia solar. Ela foi adquirida pela Tesla em 2016 por 2,6 bilhões de dólares. Todos eles estudaram no MIT? Não é segredo que muitos fundadores de empresas bilionárias saíram das melhores universidades. A Stanford, em particular, tem uma reputação de ser uma fábrica de startups, formando mais fundadores bilionários que qualquer outra universidade. 38 durante o período do meu estudo, em comparação com 26 de Harvard e 20 do MIT. Entre essas três principais instituições, Stanford produz um número igual de CEOs fundadores e CXOs, enquanto o MIT forma bem mais CTOs.
Mas muitos fundadores de empresas bilionárias não foram para escolas de primeira linha. Na verdade, o número de formados nas 10 melhores instituições é similar ao de formados naquelas que não estão nem entre as 100 melhores. Consulte o material de apoio 2.2. Sem dúvida, há benefícios em frequentar uma instituição como Stanford. Seu campus está localizado no coração do Vale do Silício, então os alunos podem conseguir melhores estágios e conexões nas muitas empresas renomadas da região antes mesmo de se formar. Embora Stanford tenha a maior parte de empreendedores famosos em sua lista de ex-alunos, os estudantes de universidades da região também parecem ter se beneficiado da proximidade com a meca da tecnologia. A Universidade da Califórnia, Berkeley, é a quarta na formação de fundadores bilionários. Mesmo universidades que estão em posições inferiores no ranking na região dão aos alunos acesso à indústria, às suas empresas e seu pessoal. Yang Kun, o cofundador do WhatsApp, trabalhou como testador de segurança no Vale do Silício enquanto estudava na Universidade Estadual de San José. Os fundadores na área de tecnologia, como Brandon Leonardo, cofundador da Instacart, e Ed Oates, cofundador da Oracle, também frequentaram a Estadual de San José. Em termos de formar empreendedores de sucesso, a posição da universidade em rankings parece ser menos importante que sua cultura e sua localização. Algumas instituições bem posicionadas não têm números altos de fundadores de startups bilionárias, Princeton, Caltech e a Universidade de Chicago, por exemplo. Outras instituições com uma forte cultura de empreendedorismo estão na frente, apesar de sua posição nos rankings. 10 fundadores de empresas bilionárias se formaram na Universidade do Sul da Califórnia, 9 na Universidade do Michigan e 5 na Universidade Brigham Young. Vários fundadores se formaram em instituições das quais você nunca deve ter ouvido falar, como Jason Citron, cofundador e CEO do Discord, uma plataforma bilionária de comunicação de jogos que se formou na Universidade Full Sail. A pouco conhecida instituição em Water Park, na Flórida, é especializada em mídia e artes, com cursos como engenharia de áudio. Citron, que já era um programador ávido quando chegou à faculdade, matriculou-se no programa de design de jogos na Full Sail. Ele conseguiu trabalho em estúdios de jogos depois da faculdade e começou a fazer aplicativos para iPhone, ganhando prêmios por seu design de jogos para celular. Em média, os fundadores de startups bilionárias realmente vieram de instituições bem posicionadas, com mais frequência que os outros fundadores. A posição média no ranking de universidades que formaram o grupo de empresas bilionárias foi 27, comparado a 74 do grupo de fundadores de startups aleatórias, quase o triplo, sugerindo que aqueles que frequentaram instituições bem posicionadas têm mais probabilidade de criar startups bilionárias. Esta foi uma das primeiras diferenças significativas que encontrei nos dados entre os grupos bilionário e aleatório. Consulte o material de apoio 2.3. É importante observar que o grupo aleatório de startups havia recebido pelo menos 3 milhões de financiamento. Então, o viés para o que os investidores financiam é, em certo grau, levado em conta. Mas há outros fatores de confusão que poderiam explicar ainda mais o sucesso dos fundadores que foram a instituições de primeira linha. As pessoas que frequentaram universidades renomadas provavelmente tiveram mais facilidade em chamar a atenção de investidores conhecidos que aquelas que frequentaram instituições menos conhecidas. Esses fundadores podem ter vindo de famílias com renda mais alta ou tido mais apoio e uma rede de segurança a qual recorrer caso suas startups fracassassem, ou eles podem ter tido mais facilidade para recrutar os melhores talentos. Também é importante notar que muitos fundadores de empresas bilionárias não frequentaram instituições no topo do ranking, e suas startups não sofreram por isso. Como vimos anteriormente no capítulo, havia tantos fundadores de startups bilionárias que tinham frequentado as 10 melhores instituições, quanto aqueles que frequentaram escolas que não chegavam nem às 100 melhores. A comunidade de startups pode ser bem agnóstica em relação à educação de um empreendedor, especialmente no que se refere ao título obtido, algo que, em outros setores, é ainda um requisito considerável, já que a educação e a universidade são normalmente usadas como indicadores para fins de recrutamento.
um professor que criou várias startups bilionárias. Entrevista com Arie Belldegrun, da Kite Pharma e Allogene. Abordando dois dos temas que já discutimos até agora, Arie Belldegrun é um dos fundadores mais educados e mais seniores em termos de idade. Ele explorou sua experiência como médico e professor na Universidade da Califórnia, Los Angeles, em 4 empresas farmacêuticas, 2 das quais valem mais de $1 bilhão. Encontrei Belldegrun no escritório da Allogene Therapeutics, sua 4ª startup, para ouvir sobre fundar 4 empresas consecutivas enquanto ainda estava no mundo universitário e depois de ter alcançado os níveis acadêmicos mais altos. Fundei minha primeira empresa enquanto era professor na UCLA, Universidade da Califórnia. Era um médico cientista, o que significa que tanto fazia pesquisas como tratava pacientes. Minha especialidade era oncologia urológica, tratar câncer da próstata, dos rins e da bexiga com imunoterapia e terapia genética. Este era o início da imunoterapia. Dava para contar nos dedos o número de laboratórios interessados na área. Ao mesmo tempo, havia um aumento no interesse em genes, a clonagem do genoma humano, o projeto Genoma Humano e novos genes sendo descobertos o tempo todo. Mas esses genes estavam nas mãos de grandes empresas com máquinas de $100 milhões. Todas elas estavam interessadas em explorar mais e mais genes em vez de se concentrar em um e estudá-lo, descobrir sua importância e, então, criar um medicamento a partir dele. Eu vi uma oportunidade de expansão além de só fazer pesquisa no laboratório. Então, com 5 professores da UCLA, abri uma empresa. Foi chamada de Urogenesis, depois a Genesis, porque eu era urologista e queria me concentrar em cânceres urológicos. Trabalhar na Genesis foi bem diferente do que nossa vida acadêmica. Na UCLA, ficávamos escrevendo documentos para subvenções dos Institutos Nacionais da Saúde, NIH, e competíamos por financiamento. Na empresa não competíamos por financiamento, conseguíamos com investidores. No início, clonávamos tumores normais, identificando os genes e, então, estudando os melhores alvos dos quais poderíamos criar anticorpos. Na década de 1990, o estudo de anticorpos engatinhava. A Genentech talvez estivesse começando a fazer isso, mas era o início. Tínhamos um conselho consultivo científico, com 5 membros da Academia Nacional de Ciências e um ganhador do Prêmio Nobel, para nos ajudar no que estávamos fazendo. Isso resultou em 12 anticorpos e 400 patentes. Começamos a trabalhar com outras empresas, como a Astellas Pharma, que depois compraria nossa empresa por $537 milhões. Eu nunca quis ser CEO de uma empresa. Eu queria iniciar a ideia, obter ações como fundador e, então, administrá-la como presidente do conselho. Na Genesis, eu era o presidente fundador. Abri a empresa e trouxe uma equipe para administrá-la. Passava 30% do meu tempo na empresa e 70% na UCLA, que ficava a apenas alguns minutos de lá. Acabamos tendo 115 funcionários, incluindo 50 doutores. Havia muita pesquisa básica, muita descoberta, e levamos 11 anos até a empresa ser adquirida. Depois da Genesis, queria fundar uma segunda empresa, uma que não tivesse pesquisa, apenas desenvolvimento. Foi assim que a Cougar Biotechnology começou. A ideia era observar as moléculas que as pessoas achavam que não eram medicamentos potenciais e, portanto, não estavam sendo desenvolvidas. Uma dessas moléculas tinha sido descoberta e estava parada no Instituto de Pesquisa do Câncer em Londres por 7 anos. Nós a analisamos e acreditamos que poderia se tornar um produto importante em cânceres regulados por hormônios, como o de próstata ou o de mama. Como sou especialista em próstata, comecei com ela. Desenvolvemos o medicamento até os testes clínicos de fase 3 e, quando chegamos perto da aprovação, já podíamos ver o potencial no mundo real. A empresa foi adquirida pela Johnson & Johnson em 2009 por quase $1 bilhão. E aquele medicamento, agora chamado de Zytiga, é provavelmente o mais comum para pacientes com câncer de próstata metástico em estado avançado. A Johnson & Johnson agora tem uma receita de aproximadamente $3 bilhões com ele.
Enquanto estava na Cougar, ainda passava 70% do meu tempo na UCLA e era um acadêmico bem ativo. Eu tinha estudantes de doutorado, fazia pesquisa e ensinava na clínica sobre oncologia urológica. Tornei-me chefe do Instituto de Oncologia Urológica da UCLA. Quando vendemos a Cougar, pensei, o que vem a seguir? Parecia o momento certo para criar uma empresa de imunoterapia. Voltei ao Instituto Nacional do Câncer, onde havia treinado com o Dr. Steven Rosenberg 27 anos antes. Contei a ele uma ideia que tive sobre imunoterapia e ele disse: olhe, tem uma tecnologia aqui que, na verdade, todas as grandes empresas farmacêuticas, Johnson & Johnson e várias outras, ignoraram e não têm interesse. Era sobre engenharia do sistema imune do ser humano. Ele me mostrou os raios-x de 2 ou 3 pacientes que havia tratado. Eu nunca tinha visto respostas como aquelas. Pedi-lhe que se juntasse a mim na empresa, mas ele disse: não, eu amo o que faço em pesquisa nos NIH. É onde quero estar. Então, sugeriu que fizéssemos uma parceria chamada CRADA, Cooperative Research and Development Agreement, Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento Cooperativo. Um contrato entre uma empresa privada e uma agência governamental, neste caso, os Institutos Nacionais de Saúde. Isso levou 1 ano e meio, porque fazer um contrato com o governo é algo muito complexo. Foi assim que nasceu a Kite Pharma, minha terceira empresa. A Kite desenvolvia terapia de engenharia celular para o câncer. Começamos com o linfoma não Hodgkin, o câncer do sistema linfático do corpo, e conseguimos a aprovação de um medicamento pela Food and Drug Administration, FDA, em 34 meses. Esse é possivelmente um dos prazos mais curtos de aprovação pela FDA de um medicamento para câncer. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.